Bom, agora atividade 2. Releia agora um trecho de Um Menino do Pijama Listrado, de John Boyle. Bruno desceu as escadas correndo e até a ultrapassou na descida, de maneira que já estava esperando pela mãe na sala de jantar quando ela chegou. Ele observou-a, sem dizer nada por um momento, e pensou consigo que ela não devia ter aplicado corretamente a maquiagem naquela manhã, pois as órbitas dos olhos estavam mais avermelhadas do que de costume, como seus próprios olhos ficavam quando ele criava confusão e se metia em encrenca e acabava chorando. Em que pessoa está sendo feita a narração, né? Então, essa narração aqui, de novo, que nem aquela outra, né? Que nem a anterior que a gente fez a leitura, que é a Máquina, da Adriana Falcão, ela está sendo feita em terceira pessoa também, né? Como é que a gente sabe? Porque os verbos estão indicando. É só a gente dar uma olhadinha. Ó, Bruno desceu correndo, ele observou-a, né? Então a gente tem os pronomes e os verbos dentro do texto, que são aquilo que vão nos dizer quem é a pessoa do discurso, se é em primeira pessoa, se é em segunda pessoa, em terceira pessoa, né? Então, no caso, a gente tá falando, o narrador tá contando a história do Bruno, tá falando dele, o que aconteceu com ele e com a mãe dele, no caso, né? Com ela. O que o leitor deve concluir sobre a aparência dos olhos da mãe de Bruno, né? A gente entende que ela teve chorando, né? Que os olhos dela estavam vermelhos, estavam inchados, porque ela estava chorando, ela estava triste, né? O menino chega a essa mesma conclusão? Não, ele não chega nessa conclusão porque o que ele pensa? Ele pensa que ela errou na maquiagem, né? No caso, o narrador aqui, como que nem no outro trecho, ele sabe mais do que o personagem. Ele sabe que a mãe do Bruno teve chorando, coisa que o Bruno não se deu conta. Ele achou só que ela tinha só errado na maquiagem, né? O que leva o leitor a deduzir que a mãe do Bruno havia chorado, né? O fato de que se compara os olhos do Bruno, o aspecto dos olhos do Bruno com quando ele chora, né? Ele, no caso aqui, ele se deu por conta que os olhos da mãe estavam vermelhos, que nem os olhos dele quando ele chora, só que ele não se deu conta de que a mãe havia chorado, né? Então, foi um estralinho que não deu nele. O narrador em terceira pessoa não participa dos fatos narrados, ele apenas os observa. Há casos em que o narrador é onisciente, o que significa que conhece todos os fatos da história, além dos sentimentos dos personagens e dos personagens. É o que acontece nos capítulos do romance A Máquina. Em outras situações, ele apresenta a narrativa a partir de um ponto de vista limitado, a um ângulo que pode, por exemplo, ser o de um personagem. No caso de Um Menino de Pijama Listrado, o narrador representa aquilo que Bruno vê e pensa, embora dê algumas dicas de que o menino ainda não percebe. Então, ele pode ser um narrador que sabe de tudo, ou um narrador que sabe apenas o ponto de vista de uma das personagens, né? No caso, um narrador que sabe de tudo é um narrador onisciente, ou que sabe, ciente, né, que sabe, e oni, que sabe de tudo. Então, esse seria o narrador em terceira pessoa. No caso, um narrador em primeira pessoa seria eu contando alguma coisa que aconteceu comigo, né? Eu saí de casa, fui pra parada, esperei o ônibus estava lotado. Quando eu entrei no ônibus, eu tive que pedir licença, né, pra poder passar na roleta, pra poder passar meu cartão do Tri, né? Não, aqui em Gravataí não é o Tri, é o teu. Então, no caso, se eu estiver contando alguma coisa que aconteceu comigo, eu sou um narrador em primeira pessoa. Aí, no caso, como ele tá contando coisas que aconteceram com os outros, né, com outras pessoas, é um narrador em terceira pessoa.